Minha Terra, Minha Vida. O episódio de hoje do nosso podcast vai falar sobre quem possui imóveis em áreas rurais ou urbanas e não está legalizada. E com isso perde muito dinheiro na hora da venda. E hoje eu estou aqui com meu amigo Valber para a gente trocar uma ideia sobre isso. Valber, você conhece alguém que tem um imóvel que não é regularizado? Um montão. Eu mesmo já tive. Já teve, né? E essas pessoas são os chamados posseiros, os possuidores. Eu tenho um imóvel de posse. Aí outro fala, eu tenho imóvel, mas não tem o RGI. E isso eu tenho reparado que acontece muito nessas áreas aqui de Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes, porque nós estamos no Rio de Janeiro. Então nessas zonas aqui, apesar de ser áreas urbanas, a gente tem muitos moradores que possuem verdadeiras fazendas de terra, e até pelo próprio documento de alguns, nós vemos que realmente eram titulados como fazenda tal, e foram vendendo, e outro fulano foi comprando, e ali estabeleceu a sua família, que foi nascendo filho, e foi passando, e foi vendendo, e foi até mesmo às vezes realizando construções grandiosas, condomínios irregulares, só que ninguém tem o bendito RGI do local, porque todo mundo só tem a posse. O que é esse bendito RGI que todo mundo fala, João? Vamos explicar para eles. Todo mundo fala nesse bendito RGI. Quando você tem um imóvel, é bom que se esclareça que 99% dos imóveis que existem no Rio de Janeiro, ele tem um RGI. O que é um RGI? É uma numeração. É como se fosse o CPF do imóvel, que diz lá o dia que ele nasceu, exatamente o dia que ele foi registrado, foi constituído, com o endereço originário dele e o nome do proprietário. Isso é a tal matrícula? É a matrícula. Entendi. Né? É a matrícula do imóvel com o endereço do imóvel e o proprietário do imóvel. Acontece que muitas vezes aquele imóvel é abandonado, esquecido ou apossado por algumas pessoas ou por uma pessoa, e o segundo possuidor que está ali, ele não está no RGI, mas ali ele desenvolve a sua vida. Ali, um imóvel com 10 mil, 20 mil, 50 mil metros quadrados, ele vende, ele faz casa, ele doa para os filhos, para os parentes, vai comercializando, pessoas passam a residir também ali, fazem negócio ali, e aquele RGI que antes, no início, era de uma pessoa, hoje permanece o nome de uma pessoa, porém o imóvel em si está fracionado em vários pedaços e as pessoas não têm o bendito RGI no nome dela, mas têm a posse por 10, 15, 20, 30 anos. Então a gente pode dizer que o RGI é um documento de propriedade. A pessoa tem a posse, mas se não tem RGI, ela não tem propriedade. Ela não é o proprietário real, mas ela é o possuidor. É o possuidor, interessante isso. Para o direito, a grosso modo, o possuidor ele vai ter a mesma proteção jurídica de um proprietário. O problema é que se você, que não mora em Vargem Grande, não mora em Vargem Pequena e não mora no Recreio, vier para cá e quiser comprar, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar a origem do quê? Do bem. E aí você vai consultar o RGI do imóvel de Francisco e vai descobrir que o imóvel está no nome de Joaquim. E aí você vai ficar na dúvida se compra ou se não compra. E aí às vezes você vai até comprar, só que você vai pagar um preço muito mais barato, porque você vai ficar com medo de algum dia aparecer o fulano que está com o nome no RGI, dizendo que é o dono daquele imóvel que você comprou do possuidor. Então quem tem imóveis
que não são registrados, quem tem posse, ele perde muito dinheiro na hora que ele vai vender e comercializar o bem. Ah, João, eu sei na prática. Como eu falei no início do nosso vídeo, eu passei por uma situação semelhante. Minha família, minha avó, na época mesmo falecida, minha mãe, nós tínhamos uma casa na Zona Norte, uma bela casa com terraço, toda em piso, um belo terreno. E a casa, vamos dar um exemplo hoje, valeria uns 500 mil reais. E nós tivemos que vender ela por 180 mil reais. Que diferença. Porque não tínhamos um RGI. Só porque não tinha o RGI. A avaliação da imobiliária foi de 500 mil, mas quando, isso é um exemplo na época, né? Não vou lembrar o valor correto hoje, mas quando foi se pedir a documentação para poder colocar a casa à venda, aí a corretora na época, eu lembro como se fosse hoje, falou: infelizmente a sua casa não tem uma documentação cristalina, não tem um RGI, então a gente vai ter que vender da metade do preço. É porque o risco do comprador. O comprador ele vai analisar aquilo e ele não vai se sentir seguro de pagar um preço justo, o real, por aquilo, quando ele tem o temor de que um terceiro que está no registro de imóvel apareça dizendo que é o verdadeiro dono. Por mais que a pessoa já esteja ali há 10, 20, 30 anos, mas que esse possuidor já esteja ali por muitos anos. Então isso limita muito a venda. Entendi. Isso limita mais a venda ainda, porque você não consegue fazer uma venda financiada através de um banco, como você compra, um exemplo, um apartamento que tem um RGI. Por quê? Porque você não consegue dar uma posse como garantia para o banco. Quando você compra um imóvel financiado, você dá aquele imóvel em garantia para o próprio banco, e se você não pagar, o banco vem e absorve aquela propriedade. Porque aquela propriedade tem o quê? RGI. Aquela propriedade tem o quê? Tem matrícula. Então o banco pode ir no RGI e anexar aquele contrato, anexar aquela dívida e tomar aquele bem com o pagamento da dívida. Agora, se você não tem matrícula, se você não tem RGI, como que o banco vai fazer essa vinculação de dívida? Então, eu não consigo pegar um empréstimo no banco para comprar, um exemplo, um imóvel de R$1 milhão, dando esse próprio imóvel como garantia. Eu posso comprar pegando empréstimo pessoal, mas a taxa de juros é absurda, é muito cara. E aí acaba que eu não consigo comprar à vista o imóvel pelo preço que ele valeria, e aí pelo comprador não conseguir comprar à vista, o proprietário tem que reduzir o preço pela metade, e aí ele acaba pagando a metade e gera um prejuízo enorme. Mas o que pouca gente sabe é que existe um instituto jurídico chamado uso capião, que é capaz de transformar a posse em um imóvel com matrícula. Nossa, isso é muito bom. E valorizar absurdamente esse imóvel que você hoje teria que vender por um preço de banana. Então assim, tem pessoas que moram 10, 20, 30 anos naquele imóvel, já tem gerações que vivem ali, avô, filho, neto, e não se preocupam em regularizar aquilo. E existe esse procedimento de uso capião que é capaz de fazer nascer um RGI, uma matrícula daquele imóvel ali no seu nome. Olha que maravilha. Então, João, isso vem daquela coisa que quando você vai comprar um imóvel legalizado, é retirada aquelas certidões que é a garantia do comprador. Sim. Então, como não há possibilidade de tirar essas certidões do vendedor, porque ele não é o titular do imóvel, então há necessidade de fazer esse uso capião para que futuramente um comprador ou um financiante ele possa tirar essas certidões e ter uma negociação segura e concreta. Segura. Passa segurança. Interessante. Até porque quando você for negociar, esse imóvel que você vai falar, esse imóvel é meu, estou vendendo, está aqui o RGI. Está aqui o documento. E vai olhar, nome de João Vitor. Ok, você é o proprietário. Quanto você quer? Eu quero X. Eu pago. Agora é diferente, esse aqui é meu imóvel. Mas
Tá no nome de Joaquim. Quem é Joaquim? Ah, não. Joaquim é o proprietário. Eu tô aqui há 30 anos, eu sou possuidor. Poxa, então eu não vou comprar. Ou se eu comprar, eu vou pagar apenas a metade, porque eu corro o risco de amanhã aparecer esse Joaquim aí, eu não posso pagar o preço justo. É muito comum, eu não tinha ciência disso até tempos atrás, que assim, essa negociação de imóveis, vamos dizer, ilegais, é muito popularizada, né? Muito popularizada, porque as pessoas não sabem o poder da uso capião na vida delas. E não pode se fazer um documento legal dentro do cartório, se faz um documento à parte. A gente faz o que as pessoas chamam de contrato de gaveta. Né? Eu vi chamar um nome engraçado, papel de pão. Papel de pão. Não era isso que falava? Isso, eu fiz um papel de pão ali, dizendo que eu sou possuidor desse imóvel e estou transferindo para um terceiro, para um fulano, que também está recebendo esse papel de pão. Caramba, esse instituto então do uso capião, ele veio, cara, para ajudar muito a população. Muita população. Inclusive tem pessoas que têm terrenos enormes, que são posseiros, não têm o RGI, e tentam fazer condomínios. Tentam fracionar os lotes. E por não ter esse documento, quando eles começam a fracionar, eles começam a criar um condomínio clandestino, ilegal. Rapaz, que doideira! Eles criam um condomínio ilegal, aí automaticamente começam a sofrer punições dos órgãos ambientais, dos órgãos de urbanismo, aquele condomínio vem a ser embargado e tudo aquilo que ele construiu acaba sendo perdido ou até mesmo desvalorizado. Porque ele, por não ter documento, ele sofre toda essa restrição administrativa, dos órgãos administrativos, dos órgãos ambientais, por não ter nenhum tipo de licença, porque qualquer condomínio que você vá fazer nessas áreas extensas de terra, o primeiro documento que se exige é a matrícula do imóvel. Correto. E como não tem, esses imóveis são embargados. Então eles começam no intuito de ganhar muito dinheiro, mas automaticamente eles travam e ficam com 10, 20, 30 lotes dentro de um condomínio irregular e depois tem que sair vendendo tudo a preço de banana, porque não fez a regularização prévia daquele imóvel através de um processo de uso capião. Mas é muito difícil, João, fazer esse processo? É muito simples fazer um processo de uso capião. Hoje em dia é possível fazer uso capião até mesmo de forma extrajudicial em cartório. Você só precisa comprovar que você tem a posse daquele imóvel por alguns anos, entrar com uma ação e pedir para o juiz daquela localidade, daquela região onde está o imóvel, declarar que o imóvel é seu. E aí com aquela sentença você vai levar ela no registro de imóveis, no RGI, e vai nascer uma matrícula no seu nome. E aí um imóvel que talvez sem matrícula valesse, um exemplo, 1 milhão, vai passar a valer 2, 3, 4, 5. Caramba, então assim, às vezes a forma legal de fazer a legalidade da matrícula, o cara deixa de fazer, ele perde uma fortuna. Perde uma fortuna por desconhecimento e às vezes por avançar processos. A pressa, né? Apressar processos. Eu quero ganhar logo. Eu quero ganhar logo, vou fazer logo. Porque a prática que se vê é isso. Eu tenho um imóvel que não é matriculado, eu vou fracionar em lote, só que eu começo a vender 1, 2, 3 e aí eu tenho todo o meu empreendimento travado. Como eu poderia vender tudo antes, né, de forma simples, bastando eu ajuizar antes uma ação de uso capião. Caramba, é interessantíssimo. Então, a pessoa que é um posseiro por um determinado tempo, tem algum tempo específico, João? A legislação ela traz vários tempos, vários limites temporais, dependendo de cada caso. Sim. Né? O tempo máximo são 15 anos. E você vê que essas pessoas, principalmente das várzeas da igreja, elas moram muito mais de 15 anos nessas grandes áreas de terra. Né? 15 anos é metade, né, de algumas gerações. A gente vê que tem pessoas que já estão na quarta, na terceira geração de família ali. Então assim, tem mais de 60, 70 anos, já poderia estar com o seu imóvel escriturado,
com uso campeão perfeito e totalmente valorizado, podendo vender de forma integral ou até mesmo fracionar em lote e ficar talvez, quem sabe, milionário. João, lembrei agora de uma frase que eu ouvi lá na rua, né? E eu já estou morando aqui há 5 anos, vou fazer um uso campeão. Isso é uma forma que o cidadão que não tem muito conhecimento fala. Então, assim, essa história dos 5 anos, em que caso ela entra? Ela entra para imóveis urbanos de até 250 metros quadrados. Mas 250 metros quadrados é um grande imóvel. É um grande imóvel. Imóveis urbanos até 250 metros quadrados, você pode fazer uso campeão com apenas 5 anos. Aí tem outros prazos, tem os prazos de 10 anos e tem os prazos de 15 anos. Então assim, a gente tem o prazo de 15 anos, que é o máximo. Que é o extremo. Quando eu entrei no imóvel, eu não tenho documento nenhum daquele imóvel ali. Então eu espero passar 15 anos e faço uso campeão. Se eu tiver um imóvel ali e uma residência, se eu tiver a residência ali e algum documento, mesmo aquele papel de pão, eu reduzo para 10 anos. Caramba! Então sai de 15 para 10. 5 anos a menos é considerável o tempo. E se eu tiver um de 250 metros sem papel de pão e não tiver nenhum outro imóvel registrado em meu nome, eu posso utilizar 5 anos para fazer uso campeão. Nossa, que legal! Olha só, a população às vezes perde dinheiro, perde um patrimônio porque não sabe de uma simples informação desse uso campeão. Sim. É um procedimento que revoluciona a posse. Nossa, eu tô valoriza demais a posse. Você sai de um valor ínfimo, um valor de desvalorização, para uma supervalorização. E quando você tem a matrícula de uma extensa área de terra, é aquilo que eu te falei, abre um leque de possibilidades. Você fazendo uso campeão e gerando uma matrícula de um imóvel extenso, ou até mesmo de imóvel pequeno, primeiro, há uma valorização imobiliária, você pode vender aquilo pelo valor correto de um imóvel pequeno, e se for uma extensa área, você pode fazer várias coisas naquele imóvel. Você pode vender ele inteiro, você pode fracionar e realizar um condomínio, você pode fracionar e financiar essas casas por um banco público ou até mesmo um banco particular para o terceiro comprador, e isso alavanca demais sua venda. Então vamos lá, vamos falar agora como investidor. Toda pessoa ela tem o interesse de ter lucro, de vencer na vida. Vamos supor que eu tenho um capital e quero investir. E aí ali na região das Vargens tem um terreno de 5 mil metros quadrados e mora um senhorzinho lá há 30 anos que não tem essa documentação. E aí eu posso ofertar um valor para ele, entrar com um processo para ele, contratar um advogado para ele, legalizar aquela terra para que depois ele me venda essa terra e eu posso fazer uma edificação, um prédio, um condomínio? Sim, sim. É um jeito mais fácil de você ganhar dinheiro. Caramba, então acho que esse boom urbano que nós estamos tendo nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro são esses projetos de terras que não são legalizadas, e com esse instituto ela veio a facilidade de se legalizar e aí subindo prédios e condomínios. Sim. Se todos os empreendimentos, todos os condomínios das Vargens fossem feitos antes, requerendo matrícula de uso campeão, matrícula no RGI, os preços seriam muito superiores e a gente teria um bairro de alta valorização. Caramba, nossa, que legal, João. Essa informação eu tenho certeza que vai ser muito útil para a população. Sim. Porque, assim, não é a minha área, o direito imobiliário, e assim, eu fiquei agora impactado com isso. Até uma forma de fazer um investimento. Sim, você pode pegar um capital e comprar um imóvel de posse, regularizar, fracionar e vendê-lo. Nossa, muito legal. E fazer 5, 6 vezes mais o capital inicial que você investiu. Então é isso aí, galera. Agora nós acabamos de falar sobre o uso campeão. E se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco.